Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 164. Tô aqui com ela, uma criana que mora na Bahia, né? Isso. Que eu conheci, terra linda, que eu conheci através da Duda Modesto, olha só. Que foi que é uma crianíssima que já passou por aqui 2 vezes no mesmo ano. Tem uma informação sobre ela que é só ela que tem. Apareceu no meu podcast 2 vezes no mesmo ano, foi só a Duda que fez isso. E eu vi, e ela divulgou o podcast da Karine. Eu ia falar sobre isso mais pra frente, como é que eu conheci ela, mas já para dar esse pontapé, e a Karine, eu vou errar teu nome, mas eu vou falar mesmo assim, Karine Aloen, né? Muito obrigado por ter aceitado o convite, se apresente, fale pra galera quem você é. Não, eu que agradeço o convite, eu tô assim ainda, meu Deus, por que alguém quer saber da minha vida? Nada. Mas é isso, eu sou Karine Aloen. Morei 18 anos no Acre, nascida e criada no Acre. E eu saí do Acre em 2020, assim que começou a pandemia, mudei com meus pais para São Paulo. Passei 2 anos em São Paulo e depois eu entrei na Universidade Federal da Bahia e vim morar em Salvador. Essa delícia de cidade. Infelizmente ainda não tive a oportunidade de voltar no Acre, mas pretendo fazer um som com as pessoas do Acre logo. Bom demais. Esse rolê aí é bem aleatório, né? Do Acre para São Paulo, de São Paulo para Bahia. Como é que foi isso aí? Então, é porque na época, começou a pandemia, minha mãe estava grávida. Já era planejado dela ir ter neném em São Paulo, porque meus pais são de São Paulo. Tá. Eu tive uma adoção tardia, sempre morei no Acre. Meu pai é professor na UFAC, de teatro. A gente se conheceu nesse meio cultural mesmo do Acre. Em 2019 eu entrei para um grupo de extensão que meu pai é coordenador. Na época, eu não sei se ainda se chama POC Show, mas eram as POCs. Eu participei das POCs 1 ano, acho, ainda. E aí, nesse processo que eu participei entre as POCs para tocar, eu acabei sendo expulsa de casa ainda na adolescência. Vários BO, sexualidade. Acho que eu contei um pouco no meu podcast até. Sim. E aí, quem me abrigou foi o meu pai, o Issal. Muita gente vai conhecer e tal. E aí foi isso. Isso foi em 2019. E desde então a gente virou uma família. Hoje em dia eu chamo ele de pai, a esposa dele de mãe. E a gente uma família. Aí quando foi em 2020, começou a pandemia, aquela loucura, todo mundo não sabe o que fazer. A mãe tava perto de ter neném já. E aí a gente foi para São Paulo, né? Porque ninguém sabia o que ia acontecer, não tinha vacina, não tinha ninguém. Ninguém conhecia o que estava acontecendo. Também a família do meu pai mora em São Paulo. E acabou que, né? Foi todo mundo ficar junto, aquelas coisas. Só que nisso, acabou que eu nunca mais voltei pro Acre. Meus pais voltaram. Eles voltaram ano passado, no final do ano passado. E eu mudei para Salvador no início de 2022. Eu entrei na universidade, eu entrei no curso de bacharel interdisciplinar em arte. Ele é um curso relativamente novo, tem 10, 13 anos, não sei. E agora eu tô fazendo escrita criativa, BI, que se chama, concentração em escrita criativa. A minha escolha em escrita criativa é mais porque eu também componho músicas e tal, eu escrevo. Então, eu já tô aqui em Salvador tem 1 ano e meio. Saí do Acre em 2020, estou em Salvador 1 ano e meio, fiquei 2 anos em São Paulo. Muito, muito aleatório, sim. Sim, muito aleatório. Mas legal. Como eu falei para tu no início, né? Como é que eu cheguei até você? Foi através do seu podcast, só que foi a Duda que compartilhou, né? Que é um Música em Xícara, que eu já vou te dar um puxão de orelha para você voltar a publicar lá, né? Que você tá um tempinho que não publica lá. Que é um podcast do jeito que eu gosto, que assim, não tem nada a ver com o tipo de podcast que eu faço, porque meu podcast é cheio de, né, roteirozinho, coisa bonitinha, pai e tal, só que não é o tipo de coisa que eu escuto. Isso até é uma curiosidade sobre mim, né, eu gosto de ouvir podcast bem despretensioso, sabe, tipo, eu não tô dizendo que eu gosto de ouvir podcast sem edição, não é isso que eu tô falando. Eu gosto de ouvir podcast que, o cara só liga o rec e faz. No começo eu comecei assim, deve ser por isso que eu gosto assim, né? Que eu comecei a fazer assim, eu ligava o rec e gravava. E aí depois com o tempo eu fui mudando, porque
A minha escola é o rádio, né? A minha escola não é o podcast, a minha escola é o rádio. Então eu sou apaixonado por rádio. Então rádio tem muita trilha, rádio tem muita vinheta, né? Rádio tem muita espontaneidade, pá. E aí eu fui ouvir o seu podcast. Eu achava que você morava aqui, né? Eu falei, caramba, legal, mais um podcast criando em áudio só. Aí quando eu fui ver que você morava na Bahia, deu uma certa frustraçãozinha, pô, né? Mas ela é criando, isso que importa. E aí eu fui ouvir o seu conteúdo, pai e tal. E aí eu fiquei sabendo da história que você contou lá, né? É uma história que me tocou muito, né? De certa forma. Foi por isso que eu te perguntei no início se a gente poderia tocar em alguns assuntos, porque eu não sei o quanto que esse assunto é sensível para você, né? Mas eu acho que se você já contou no seu podcast, acho que você não tinha problema em contar aqui, né? Então você poderia contar um pouco o que foi esse seu período aí que você foi expulso, pai e tal. Então, não é, hoje em dia não é tão sensível pra mim, já foi, porque minha terapia tá em dia, tá? Que bom, que bom. Minha terapia tá em dia desde que eu terminei o ensino médio. Mas, assim, resumindo, a minha história em si, ela é muito aleatória. Eu tenho vários amigos que falam que dava pra fazer um filme, dava pra escrever um livro, porque Sim. Tem várias, assim, facetas que não é fácil de acompanhar o que acontece na minha vida. Mas, assim, vou do início. Aquilo, minha genitora, muito nova, conheceu meu genitor lá, ela tinha 15 anos, ele tinha 21, aquelas problemáticas que ninguém via na época. Ela descobriu que estava grávida, e aí ele abandonou ela. Começa aí já, né? Sim. Mas é aquela história típica de... E aí, só que... Bom, ela era muito nova, então ela, quando ela me teve, ela me deixou com os pais dela. E aí ela sumiu também. Então eu fui basicamente uma pessoa criada sem pais, sem a figura, né, pai e mãe. Eu fui criada com avós. Mas é aquilo, eu nunca fui muito dentro das caixinhas dele, sempre... É porque eu sentia a falta, né, porque da escola todo mundo tinha pai, todo mundo tinha mãe, todo mundo tinha... alguém para buscar o boletim, para ir buscar na escola. Tipo, até um certo tempo eu tive, né? Porque não dava para me mandar com 5 anos sozinha. Mas depois disso, não tive mais. Então, eu costumo dizer que tanto a literatura quanto a música, ela me salvou muito de uma realidade que poderia ter sido muito diferente. Sim. Porque eu cresci em uma família pobre, a gente não tinha muitas coisas mesmo. Então, o que me tira dessa realidade... que todo mundo achava que iria se repetir pelo fato de não, a mãe dela engravidou cedo, então ela vai engravidar cedo também. A mãe dela teve problemas com drogas a vida toda, ela vai ter também, porque é aquilo, né? Foram traçando a minha vida do jeito que com o pinhão que saiu, sei lá de onde, da cabeça dele, voz da cabeça. Eu sempre li livros, então eu fazia algumas anotações do livro, eu grifava. E aí eu tenho uma prima que ela ficou com esses livros, aí hora ou outra ela envia uma mensagem, uma foto, falando, velho, isso era muito depressivo, ninguém via isso. E tipo, mas hoje em dia eu vejo muito como a falta mesmo, né? A falta do afeto, do carinho, que apesar de ter tido um pouco, né, dos avós, aquilo tudo, mas faltava ainda, que era a figura materna, paterna, que todo mundo tinha menos eu, e eu me sentia muito esquisita por isso. E aí tá, fui crescendo. Detalhe, né? Família cristã. É um saco. Era um saco. Não sei se eu posso dizer isso, mas... Pode sim, você pode dizer tudo. Mas era um saco, assim. Eu era obrigada mesmo a ir pra igreja. Acho que eu fui obrigada até os 14, 15. Foi quando eu comecei a conhecer muitas coisas, né? Eu entrei no ensino médio. Mas no final ali sabe quando você vai chegando no 9º ano, já tá naquelas preparatórias de entrar no ensino médio? Sim. Eu fui entendendo que eu gostava de coisas que aparentemente a igreja abominava. Como, por exemplo, ficar com mulheres. Eu já entendia que isso aqui me interessa. E aí começou todo o BO, né, em casa, porque eu não queria mais pra igreja. Eu comecei a estudar música, acho que com uns 8 anos. Você conhece a escola Cat Music? Sim. Eu estudei lá, a vida toda. Então, eles meio que faziam estudar música pra tocar na igreja. Eu odiava isso, Então começou aquela fase rebelde, né, que todo adolescente faz. Então, não fui mais pra igreja, comecei a ficar com mulheres, então já foi um choque, porque... E aí, aquilo, né, que eu falei anterior,
achava que eu ia ser que nem a genitora, porque eu ia engravidar logo, que não sei o quê. Só que não. Isso foi só piorando a nossa relação em casa, que já não era, assim, as melhores. E como eu tinha música, eu tinha literatura comigo, eu tava um pouco à frente, né? Tipo, de entender coisas que eles até hoje não entendem, por exemplo. Então, chegou um momento em que eu estudava na escola integral, até o Glória Pérez, que fica ali, nem lembro mais Perto o aqui nome de casa. Eu moro aqui no Vitória, no São Francisco. E o Glória Pérez fica ali no Xavier Maia, né? Placas de Xavier Maia ali. Eu morava no Placas. Beleza. Perto de casa. Eu estudava lá integral, e então, tipo assim, acho que meu segundo ano era insuportável estar em casa pra mim, pelo menos. Então eu chegava em casa, tipo, a aula acabava às 17 horas. Mas eu inventava uma vida pra fazer, pra chegar em casa só pra dormir, acordar e sair fora de novo. Porque era, tipo, um rolê muito insuportável mesmo de estar ali. Pra mim, né? Tipo, eu não conseguia. E aí chegou um momento em que meu avô chegou e insinuou que eu estava me prostituindo. Eu não sei de onde saem essas coisas. Caramba. De verdade. Eu sei que rolou uma discussão, eu acabei tendo que sair de casa, essa foi a primeira vez. Tive que falar com o meu genitor, que nunca tinha um relacionamento muito bom também. Mas você conhecia ele, você conhece ele, no caso? Conheço. Ah, tá. Beleza. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, enfim, conheço. Aí, o que acontece? Fui pra casa dele, porque não tinha mais nenhum outro lugar pra ir. Só que não tava legal também. Então, acho que eu passei 3 dias lá, foi uma semana. Eu conversei com uma professora, fui pra casa dessa professora, né, pra não perder a aula e tudo mais. Ela morava bem perto do Glória Pérez. E aí eu fiquei lá, tipo, então eu ajudava com o filho dela, cachorro, aquelas coisas, enquanto ela me dava abrigo pra eu terminar a escola. Sim. Foi um período muito difícil, assim, muito difícil, né? Teve semanas que eu tinha que dormir todo dia em um lugar diferente pra ter como tomar banho, lavar farda, umas coisas, foi bem difícil. Eu acho que cheguei a passar um mês na casa dela, mas eu precisei sair, né, porque ela já não tinha mais desculpa pra família dela, tipo, eu era menor de idade, aquelas coisas. Eu acabei voltando pra casa desses avós, porque eu não tinha pra onde ir, tipo, verdade, não tinha. Era isso ou morar na rua, né? Exato. Mas quando eu voltei já foi super diferente, né? Eu tinha o quê? 16 anos, eu acho. Então eu já tinha mais autonomia, assim, entre muitas aspas. Então eu não tinha mais essa discussão sobre ir pra igreja, não tinha mais várias discussões. Isso aí passou um ano disso, cheguei no meu 3º ano, com muita luta, porque era muito difícil conciliar esse estresse na família com estudar o dia inteiro e ter que dar conta. E ainda ter que ouvir dentro da escola de que eu não queria nada com a vida, que eu não tinha, assim, forças para estar dentro de sala de aula, né? Porque era muito difícil. Acabou que aconteceu um evento em casa e, assim, não é novidade pra ninguém que eu fumo. Eu fumo desde os 15 anos. Aí teve uma discussão exatamente por isso. E também, de novo, a sexualidade, aquelas coisas. E aí o vô chegou a falar assim, eu não quero outra... Eu não vou falar o nome da minha genitora, mas ela falou, não quero outra fulana igual aqui dentro de casa, pode pegar suas coisas e ir embora. Sim. Aí eu, poxa, tá bom. Aí nisso, eu não saí de imediato, que era tipo 10, 11 da noite. O que eu ia fazer? Fui dormir, no outro dia eu tive ensaio, porque eu já tava participando das POCs. Aí eu cheguei nas POCs e falei, acho que tava terminando o ensaio. Aí eu falei, então, gente, eu fui expulsa de casa, assim, não sei o que fazer. Assim, de cara, ninguém sabia como me ajudar também, né? Porque o que você vai fazer? Uma pessoa que foi expulsa. Na época eu ia fazer... Já tinha 17 anos, ia fazer 18. E aí, tipo, uns 2 dias depois, o meu pai, Sal, mandou uma mensagem no Instagram falando assim, né? Então, falei com minha esposa, tem um quarto sobrando aqui em casa, você pode vir ficar aqui uns dias. Beleza, tô precisando mesmo, porque eles já estão... E aí, ele vai sair, não? Aquela horrível. Sim. E aí, era pra passar um final de semana, passei uma semana, e aí passou um mês. Agora já faz 4 anos que a gente é uma família e a gente nunca mais se largou. E, tipo, meus pais são o grande amor da minha vida, assim, de fato. O pai Tal e a mãe Kátia são... Nossa, eu nem sei. Tipo, tenho palavras de descrever quem são essas pessoas na minha vida. Porque eu não sei literalmente onde eu estaria hoje em dia se não fosse... Três coisas, né? Tipo, literatura, música e meus pais. Que, tipo, nossa, eles são, tipo, eu amo meus pais e o que eles fizeram por mim. Não é qualquer pessoa que tem coragem de repente, dar abrigo a uma pessoa que nem se conhece direito,
pouquíssimo tempo que eu tinha entrado nas pós, e eu já ia fazer 18 anos, né? Então, faltava um mês, assim, pra eu fazer 18 anos. E eu fui super acolhida. Eu acho que é a primeira vez na vida que eu me senti amada, assim, pela figura, né, materna, paterna. Então, foi incrível, e tem sido incrível partilhar a vida com meus pais. E eu ganhei irmãs também, depois que eu fui morar com eles. Eu já tinha irmãos biológicos, mas eu ganhei essas irmãs que são, tipo, o amor da minha vida também. E que, nossa, eu sinto muita saudade. Eu queria muito no Acre, principalmente para ver minha família. Mas também. E aí foi isso que aconteceu. Essa foi um resumo, assim, bem breve, mas um pouco demorado, da minha vida no Acre. Sim. Durante a nossa conversa, Karine, você vai perceber que eu sou muito curioso a ponto de tu me achar um pouco fofoqueiro. Mas não estranha que isso é só eu sendo podcast. Eu uso o podcast como desculpa, né? Vamos ali gravar um podcast, Karine, pra você me contar da sua vida. Mas enfim, tem uma lacuna aí em tudo isso que você contou, que eu tô desde o começo pensando nesse rolê. Vocês foram para São Paulo, você com a sua família adotiva, né? Que no caso é a sua família, né? Não existe essa de adotiva, é a sua família, que foi quem te escolheu. E como é que você fica na Bahia e eles voltam pro Acre? E essa parte que eu não entendi. Velho, assim, 2021, assim, eu, quando tava no Acre ainda, no terceiro ano, eu entrei pra música na UNB, aleatório, sabe? Eu entrei pra música na UNB. Não fiz. Quando a gente se mudou pra São Paulo, eu fiquei um ano parada, né? Porque tava entendendo o que ia acontecer com a vida de todo mundo, então a gente ficou mais com a família, cuidando da casa, e minha mãe teve neném, aquelas coisas. 2021, voltei a estudar vestibular, fiz Enem, e aí em 2022 abriu o SISU, aí lá vai eu e meu pai, muito paciente, entender o que eu ia fazer da vida, né? Tipo, onde você vai estudar? O que você vai estudar? E isso é uma coisa que meus pais também sentiam bastante, né? Tipo, onde você quer estudar? Eles dão essa escolha, né? Então a gente teve um trabalhão de olhar todas as universidades do país, assim, ver o que fazia sentido estudar, o que não fazia sentido estudar. Meu pai é professor na UFAC, eu não sei se eu quero. Tipo... E aí chegou algum momento que a gente falou, e Salvador? Né? E bem aqui. Eu sempre falo isso, ele fica me corrigindo, não é bem aqui, filhão. Mas, tipo... Sim. Entre São Paulo e Acre e Salvador. É, que nem o pessoal fala com o Pará, né? Ah, o Pará é bem pertinho do Acre. Nossa, é mesmo. Aí, tipo, fala, vamos tentar. E aí eu coloquei pra UFBA e passei. Não foi uma coisa assim exatamente planejada e tal, mas foi basicamente isso. Abriu o SISU, a gente deu uma pesquisada sobre o que eu ia fazer da vida e acabei entrando na UFBA em 2022 e aí foi só o tempo de fazer matrícula, se preparar para vir para cá. E aí eu conheço do Acre aqui, umas 3 pessoas, então já tinha conhecido aqui, mas eu vim sozinha, né? Não veio ninguém comigo, eu vim sozinha, só com a cara e a coragem mesmo. E os meus pais continuaram em São Paulo. Eu ainda voltei nas férias férias do meio do ano de 2022, fiquei as férias com eles. E depois eu voltei, né, pra cá, pro segundo semestre da graduação. E aí meus pais, quando foi, acho que em setembro, por aqui, mais ou menos esse período, eles começaram a arrumar as coisas para voltar pro Acre, porque o pai precisava voltar a dar aula. Presencialmente. Se eu não me engano, acho que é isso. E aí foi assim, foi mais estudo mesmo que me trouxe a Salvador. Mas eu sempre quis vir aqui, não conhecia, então, tipo... Mas foi assim, como eu não fui preparada, o início foi... Eu fiquei meio fechada pro lugar, pra cidade, demorei um pouco ainda pra explorar. E, meu Deus, eu ligava todo dia pro meu psiquiatra, eu quero ir embora. Tipo, pai, deixa eu voltar, eu tava brincando, eu não quero isso aqui, não. Foi bem difícil, mas eu adoro morar aqui. Foi isso, não teve muito... Eu acho que eu respondi. Respondeu. Esse foi um dos fatores que fez eu te convidar também, além do seu próprio podcast, obviamente. Foi quando eu ouvi esse episódio que você contou de toda a sua história e tal, porque não é incomum, né, essas coisas acontecerem, principalmente quando envolve sexualidade e envolve religião. Eu gravei, que inclusive é um episódio que eu recomendo para todo mundo, eu gravei com a Bruna, uma amiga minha, que ela é da Ubanda, e os pais são evangélicos, né?
Os pais são pastores, na verdade. Nossa. Só que a história da Bruna, ele faz a gente acreditar na humanidade, né? Porque a relação deles são boa, eles se dão bem, sabe? Os pais dela respeitam a religião dela hoje, né? Obviamente teve todo o conflito, teve toda aquela questão, mas eles não mandaram a Bruna embora, né? Por conta disso. E a Bruna é o bandista mesmo, de incorporar espírito e tudo mais. É todo aquele. Eu não sei, gente, me perdoe, eu nem sei se está certo, tá? Esse termo incorporar espírito. Me perdoe se eu estiver falando alguma besteira, mas enfim, é o termo da Umbanda. E ela contou a história dela, tudo que ela passou na igreja, quando ela era da igreja, com os pais. E o título do episódio é até a Umbanda salvou minha vida, porque ela era depressiva, ela se cortava, ela tentou suicídio algumas vezes. E não é incomum a gente ouvir esses relatos, né? Quando envolve sexualidade, envolve também a questão da religião. Eu tive a sorte, vou usar esse termo sorte, né? De ter nascido num lar muito religioso, né? Minha mãe sempre foi religiosa, no sentido de sempre estar indo para alguma religião, né? Então, testemunho de Jeová, católica, espírita, evangélica, enfim. Mas ela sempre deixou aberto para mim. Eu tô indo pra cá, mas você não é obrigado a vir. Você vem se você quiser. Mas a mamãe e o papai estão indo pra cá. E eu acabava indo porque, né, é criança e tal, acaba indo. Mas eu nunca senti pressão, assim, essa coisa de querer ir. Até pra me envolver nas coisas, a minha mãe não me envolvia, tipo, em grupos de jovem, nem nada disso. E até que chegou um ponto que as nossas vidas se divergiram nesse sentido. Tipo, foi a primeira vez. Tinha o quê? Uns 13 anos para 14. Eu era criança ainda. Quando ela foi para católica e eu fui para evangélica, a gente se separou ali, a gente se dividiu, né? Foi pela primeira vez. Foi ao contrário, acho que foi ao contrário. Eu fui para católica e ela tava, enfim, foi alguma coisa assim. Então eu cresci nesse lar, nesse ambiente onde o ambiente, a questão religiosa era um assunto muito aberto, né? Cada um tem sua, como eu acho que deve ser, né? Como eu acho que deve ser, tipo, eu acho que ninguém deve interferir na religião alheia, e nem na sexualidade muito menos, né, porque é algo muito íntimo para você interferir. Mas enfim, a gente também não pode tapar o sol com a peneira, a gente sabe também que a realidade ela o buraco é mais embaixo, né, e se tratando de seus avós, ainda que são pessoas, acredito, de outra geração, de outro tempo, isso deve ter sido um choque para eles, e isso acabou refletindo em você, né, assim, de certa forma. E é muito legal ouvir tua história para ficar até de exemplo, né, pra galera que talvez esteja passando por algo parecido. E assim, a gente está falando de assuntos mais extremos, que é religião e sexualidade, mas tem pais que implicam com os filhos pela escolha da faculdade, por exemplo, né? Eu já ouvi relatos de pessoas que queriam fazer a faculdade A, mas o pai queria que ela fizesse a B, e ela fez a B só por causa do pai, não porque ela queria. Então, enfim, são vários fatores, assim, são várias questões. E quando eu vi tua história, quando você falou lá da igreja, né, que tem também a história de que um pastor, né, falou para os seus avós. Como é que foi essa história aí? Essa história. Assim, quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a ficar com uma pessoa. A menina, na época. Começou os boatos, né? Porque assim, placas ali. Que todo mundo se conhece. Só que eu sempre tive muito. Às vezes eu não raciocino muito. Aí, eu não era assumida, tipo, pra família. Eu era assumida para meus colegas de sala, assim. Mas eu não tava nem aí. Eu ficava, andava de mão dada, ia pra casa com ela e tal. E todo mundo via, né? Só que como eu tava muito focada em mim, na minha vida, não dos outros, como deveria ser, aí começou a rolar os boatos dentro da igreja. Aí, eu sei que eu vi ele de relance, assim, sabe? Eu reconheci o carro, mas eu também me falei, ficando noiada, porque nada a ver. Por que ele estaria aqui? Só que sim, era ele. Tipo, sabe o interessante? A filha dele escutou o meu podcast e veio falar comigo. Ela falou, na verdade, eu falei assim, eu enviei o link pra ela, falei, acabei de falar do teu pai aqui, porque eu sempre fui bastante próxima dela, né? Pelo menos na época que eu frequentava. Aí ela, meu Deus, eu não sabia disso e tal. Eu falei, deve estar aí no bairro, na igreja, que eu sou um monstro, né? Que eu que larguei a minha família e que não sei o que. Ela falou, exatamente. Todo mundo acha que você só largou e foi embora, deu as costas pra quem criou aquelas coisas. E eu fiquei interessante, porque não foi bem assim. Seu pai fez isso e aquilo. Ela falou, velho, eu não fazia ideia. Não fazia ideia que isso tinha acontecido, que não sei o que. E ela é lésbica. A volta... Eu ri tanto nesse dia. Eu ri de nervoso, na verdade, né? Porque conhecendo. E ela disse que tentou várias vezes, assim, se assumir.
A mãe dela, infelizmente, faleceu durante a pandemia, mas, tipo, ela naquela época ela já tentava. Mas é aquele discurso horrível. Tipo, eu prefiro que você morra, você se assumir isso aí que você acha que você é, e que não sei o quê. E, tipo, a gente teve uma conversa sobre isso, sabe? Eu ri da volta do mundo, porque na época ela era bem novinha, né? Não que eu seja muito velha, só tenho 21 anos. É muito louco isso, porque na época eu lembro que eu fiquei muito chateada. É uma coisa muito invasiva de se fazer, e isso não é papel dele, de ficar, tipo, fui expulsa, aquela da igreja também, tipo, fui tirada do grupo de louvor. Eu achei um alívio, na verdade, porque eu já queria fazer isso há muito tempo. Tipo, mas eu fiquei muito chateada, porque isso desencadeou, assim, umas discussões em casa. Foi uma época muito ruim, assim, de convivência por conta desse episódio. Mas, assim, cuzão, falo mesmo. Não gosto. E eu frequentava a casa deles, né? Tipo, eu até perguntei, será que ele falou alguma coisa que era influência? Porque tem isso, né? Que fulano e tal. Tipo, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Salvador, eu fiquei morando numa kitnet e a dona da kitnet morava do lado. Né? Então, quando ela descobriu que eu era bissexual, ela me proibiu de falar com a filha dela. Nossa. E ficou tipo, ela pediu pra ficar com você, que não sei o quê, não quero que você saia com a minha filha, não quero que você faça isso e aquilo. Eu falei, minha senhora. Então, ok. A menina tinha o quê? 17 anos. Eu falei, não faz diferença pra mim, tá bom, tá tudo bem. Mas, então, tipo, foi muito escroto da parte dele, a forma como ele se meteu, né? Era uma coisa pra resolver entre eu. Acho que não tinha nem o que resolver, na verdade. Mas era uma coisa, se fosse para se resolver da família, ele não fazia parte disso. Sim. Mas tem a questão que eu tocava na igreja, meus avós são diáconos, aquelas coisa toda. Então, foi, assim, horrível. Meu avô, na época, chegou em casa dizendo que ia levar uma surra, porque isso era... O que ele falou? Tipo, que isso era só rebeldia minha, que isso se acabava com surra, e que não sei o quê. E eu cresci num lar que era realmente muito violento, assim. Meus pais, por exemplo, Issal e Kátia, eles são muito opostos do lar assim, que eu cresci. Não existe isso de bater em filho, não existe isso de... Não existe. Tipo, existe conversa, existe assim, um puxão de orelha aqui e ali, tipo, mas conversa, tipo, tô aqui, a gente tá falando desse assunto por causa disso e isso e aquilo. Não, eu cresci num lar que havia tias, assim, bater nos filhos, de eles ficarem marcados. Eu já presenciei de tirar, assim, a pele, de tanto que bater. E, assim, também, a minha genitora, eu vi ela, né, cresci um pouco, assim, às vezes ela parecia muito violenta também, sempre tendo alguma discussão, brigando tanto em casa. Eu já vi ela agredindo tia, irmã dela, no caso. Eu já vi agredindo os pais dela, ela já tentou me agredir, tipo, várias vezes, então, tipo, é um assunto... Assim, mas como eu tô com a terapia em dia, hoje em dia, por exemplo, eu consigo falar disso sem chorar, porque era um negócio que me deixava muito triste. E imagino. Eu passei pelos meus episódios depressivos. Hoje em dia eu tenho o diagnóstico de que eu tenho um transtorno de personalidade borderline, então tenho flutuações de humor, mas parte desse lar, né, que é meio disfuncional. Então, eu tive meu problema com depressivo, eu tomo remédios, eu tomo tanto antidepressivo quanto antipsicótico desde 2020, faço acompanhamento desde 2020, porque eu passei pela tentativa de suicídio algumas vezes também, tipo, porque eu não sabia lidar de fato com tudo isso mexia comigo. Então, nossa, foi um momento muito difícil da minha vida. Então, hoje em dia, quando eu olho, eu consigo olhar e, tipo, por exemplo, eu consigo falar disso rindo. Hoje em dia. Assim, antes eu não conseguia falar 2 palavras, eu estava me desabando de choro. Era bem difícil, assim. Minha psicóloga, meu psiquiatra tiveram um trabalhinho no início. Mas hoje, ainda bem, meus pais, eles me dão esse privilégio de ter um acompanhamento profissional, porque, assim, é necessário, né? Porque foi muita coisa para se absorver, ainda mais sozinha. Porque, apesar de ter sido criada num lar que tinha muita gente, eu me sentia muito sozinha. E de fato, eu não podia compartilhar o que estava sentindo, tudo que eu falava era usado contra mim, ou
E essa comparação horrível que tinha com minha genitora de, porque você vai ser igual a ela, e que não sei o quê. Aliás, a minha genitora foi uma pessoa que sofreu muito dentro dessa família, porque aquilo é muito pobre, então ela não tem os mesmos, não teve, pelo menos na minha idade, o mesmo privilégio de ter um acompanhamento profissional, não teve um apoio, um colo familiar, nada disso. Então, ela foi moradora de rua, por exemplo, por muitos anos. Sim. Ela deve estar sóbria, acho que uns 10 anos quase, ou já passou também. Mas foi um período muito difícil. Então, o que eu sentia era tristeza, eu sentia raiva, eu sentia muita raiva dela. Sim. Porque eu também a culpava, né? Tipo, por que diabos você foi me ter como coitada, se tivesse culpa, né? Tipo, quando a gente é muito novo, é muito difícil associar algumas coisas. Então, para mim, tipo, na infância, na adolescência, era muito difícil separar que para ela também faltava. Para ela também faltava amor, também faltava carinho. Isso do acolhimento que hoje em dia eu tenho com os meus pais, mas ela não teve isso. Ela começou a ter isso depois que ela casou com o atual marido. Também não é assim, lá essas coisas, mas já é ela começou a ficar bem depois de um tempo, sabe, com ele. Então, hoje em dia, ela voltou a estudar. Porque depois que ela me teve, ela parou, né? Ela parou tudo, se entregou, de fato, às drogas. E foi, assim, muito difícil. Mas, hoje em dia, ela estuda, ela trabalha. Ela cuida dos outros filhos que ela teve, né? A gente já teve algumas conversas. E eu falei, velho, não adianta você correr atrás do tempo que você perdeu. E não cuidando de mim, né? Tipo, eu acho que, tipo, não adianta você fazer isso por mim. Eu tenho quem faça, eu tenho meus pais. Tá tudo certo. Mas tem 2 crianças que ainda moram naquele lá que elas precisam. Então, assim, ela tem pegado todo esse tempo que ela tem tido, toda essa mudança na vida dela mesmo e sobriedade para cuidar dos meus irmãos biológicos. E hoje em dia eu consigo olhar com mais carinho para ela, por exemplo. Sim. Porque eu imagino que não tenha sido fácil também. É isso que eu tento sempre olhar com carinho, porque eu vou usar essa palavra também, mas, tipo, eu tive muita sorte de ter encontrado essas pessoas, que meu pai e minha mãe, porque não é a realidade de todo mundo, infelizmente. Então, nossa, deve ter sido muito difícil. E hoje em dia eu consigo entender por que ela foi para as drogas. Porque a droga tem isso, né? De ela te dar um certo conforto. Você fica ali, você tá longe da realidade. Então, aquilo te traz conforto, te traz uma sensação de bem-estar e alívio que a realidade não estava trazendo. Então, é bem complicado, na verdade. Sim. Que bom, né, que você consegue olhar para ela assim hoje, porque é coisa da maturidade também, né? É coisa tipo de entender tudo. Porque assim, por que eu usei o termo sorte, né? Porque se a gente for pegar a quantidade de brasileiros, de pessoas que vivem em condição de rua, né? E não só vivem em condição de rua, mas que foram abandonadas, que vivem em orfanatos. Ano passado, eu fui para São Paulo pela primeira vez, eu saí do Acre, né? Fui para São Paulo por causa da minha empresa. E a gente teve um trabalho lá de campo que a gente foi num abrigo, né, de crianças. Cara, e assim, eu sempre tive vontade de fazer esse rolê, de ir em algum abrigo de crianças, assim, e tal. Só que é aquele negócio, né, a gente vai se preparar para isso, né. Eu não estava preparado para ir. Não só eu, como meus colegas também não estavam. A minha amiga que é mãe chorou muito quando saiu de lá. A gente foi fazer um trabalho lá e assim, na hora, eu levei aquilo ali com muita... Eu me doei para aquele trabalho, né? A gente fez todo o trabalho, mas quando eu saí, quando eu voltei no avião, né? Me tocou muito aquilo ali. Porque tinha crianças de colo, acho que umas 2, mas a maioria já eram crianças que já estavam na fase de 16 para 17 anos, sabe? Tipo, que quando chegar aos 18, adeus, né? Tinha uma menina lá também que ela já tinha fugido do abrigo e voltado algumas vezes. E aí você fica pensando, caramba, velho, na pior situação que eu vivi, o meu pai, ele se separou da minha mãe quando eu tinha 2 anos. Então quem me criou foi meu padrasto. Meu pai nunca foi um pai para mim, né? Ele como você fala, ele foi meu genitor, né? E eu cresci e vivo até hoje, tenho 27 anos e convivo até hoje com esse trauma de não ter tido um pai presente, mesmo conhecendo ele, mesmo sabendo quem ele é, mas ele nunca sendo essa figura. Então, assim, na pior das hipóteses, né, na pior das situações, eu ainda tinha um lar, eu tinha uma família,
Na verdade, eu tinha uma terceira família, né? A família do meu padrasto, que me considerava como membro da família também, sempre foi assim. Os pais do meu padrasto, eu chamava de avós, são meus avós, né? Os irmãos do meu padrasto chamavam de tio. Então, eu ganhei até mais elementos da família, né? Do que o normal, que é duas, né? Pai paterno e materno. E mesmo com todo esse amparato, assim, eu não tinha uma casa, eu tinha amor, eu pude jogar bola, jogar futebol, voltar para casa, ter comida feita, assistir desenho, tem uma infância, né, de fato. E aquelas crianças não. Aquelas crianças, elas não podem ter isso. Então foi algo que me chamou muita atenção, assim, me comoveu muito. E aquele clichê, né? Eu voltei, saí de lá outra pessoa. Mas de fato foi. Eu saí de lá outra pessoa. Tem uma música do Jantas, que eu não sei se você conhece, mas ele até tirou do YouTube, mas a gente ainda encontra lá. Tem uma parte que ele fala: quanto mais eu me entendo, mais tenho medo de possuir minha mãe em mim. E aí eu tiro só a mãe e coloco o pai, né? Que é uma frase que eu falo: quanto mais eu me entendo, mais tenho medo de possuir meu pai em mim. Que quando eu era criança, quando a minha mãe ficava com raiva de mim, porque braba comigo quando eu fazia alguma coisa, ela falava que eu parecia igual ao meu pai, que eu era igual ao meu pai. E essas palavras, essa frase me doía, sabe? Tipo, ela falar que eu era igual ao meu pai. Até o dia que eu, né, criei força, tipo, criei coragem, falei: mãe, quando você fala isso, me magoa. E ela chorou, falou que nunca mais ia falar aquilo. De fato, ela nunca mais falou aquilo pra mim. Porque, querendo ou não, nós somos reflexo disso, né? Nós somos, eu não sei, não sou da área de ciências, enfim, sou de humanos, mas, sei lá, deve ter alguma questão biológica que vai pra gente, né? Algum DNA, alguma coisa, que de vez em quando me parece um pouco com ele. E nessa parte, quando eu me vejo assim, eu tento mudar o máximo possível, porque eu não quero parecer com essa pessoa. Acredito que você também hoje olhe dessa forma para sua mãe, né? Alguns traços da personalidade dela, que, sei lá, a vida fez com que a gente não está julgando valores, né? A gente está falando do que a vida construiu, de certa forma. Você não quer levar, né? Então, talvez essa raiva tenha nela, você não quer trazer para você, né? É pouco eu também, né? Tipo, o meu pai, ele é uma pessoa muito fria, ele é uma pessoa que não demonstra sentimentos. Eu já sou totalmente oposto. Quando eu amo, eu falo te amo, não tenho problema nenhum em falar que amo a pessoa, abraço. Eu gosto de ser o emotivo, eu sou emotivo, né? E meu pai não. Meu pai, ele não demonstra sentimento, ele é uma pessoa fria, assim comigo, assim com a minha irmã. Tudo isso, toda essa narrativa só pra dizer que a gente sobreviveu, né? A gente sobreviveu a tudo isso. E é por isso que eu menciono que é legal a gente ouvir essas histórias, e até como um pouco também pra gente sair da nossa caixa, né? Que a gente às vezes não... A gente acha que o mundo é muito belo, né? A gente acha que o mundo não é tão ruim assim, mas ele é, sim. Ele é tudo isso e um pouco mais, né? As pessoas sofrem muito. E quando você estava falando do acompanhamento psicológico, até para quem nunca passou trauma na infância, a gente já precisa, né? Por conta da vida adulta. Quanto mais no seu caso, nossa, né? Sim, nossa, demais. É muito engraçado, porque você falando de pai, assim... eu sou muito mimada. Sou muito mimada. Mimada ao ponto de ter... Tipo, meus pais, eles falam muito, né? Sentimentos, tá? Então a gente fala o tempo todo que se ama. Quando eu morava com eles, né? Receber beijo de boa noite toda noite. Eu sempre falo que sou muito mimada. E aí, quando meu pai, né, fala: você não sei o que, parece mimada. Eu falo: ué, você que tá fazendo. Você fez isso. Você criou esse monstro. Aí, tipo, quando meu pai tava muito cansado, assim, eu esquecia de dar o meu beijo de boa noite. Eu ficava: meu Deus, ele não deu meu beijo de boa noite. O que eu fiz? Porque você não me ama. Eu falo: por que você não gosta mais de mim? Mas acompanhamento psicológico, nossa, é essencial na minha vida, assim, porque o borderline, ele tem um negócio das flutuações de humor, né? E aí o que define o borderline e diferencia do bipolar, por exemplo, é que o borderline tem as flutuações de humor, seus episódios, muito mais rápido do que o bipolar. Por exemplo, o bipolar pode passar meses de uma forma, enquanto o borderline, ele pode variar de humor, assim, em questão de 1 minuto ou menos, assim. Eu vou muito do céu ao inferno muito rápido. Hoje em dia, isso já melhorou bastante por conta do acompanhamento mesmo, mas isso era um negócio muito
enfático em mim. Eu ia do céu ao inferno muito rápido. E uma coisa que enlouquecia meus pais, né? Então, assim, eu não sei o que eu faria sem o meu acompanhamento, de verdade. Então, eu fico, às vezes, pensando assim, é foda que as pessoas, nem todo mundo consegue ter acesso a isso. A vida adulta ela é muito difícil. Ainda mais quando você tem tantas marcas da infância nela. Porque muita coisa te acompanha, né? Sim. Então, são questões muito difíceis de lidar sozinha. E aí eu tenho muito problema com aquelas pessoas que gostam de dar conselho. Porra, não vai rolar comigo. Você não vai sentar na mesa que eu e vai ficar falando, acho que você tem que fazer isso, isso e aquilo. Não vai. Sinto muito. Tipo, eu conheço muita gente, né? Tipo, eu adoro dar conselhos, eu tenho toda a vocação para ser psicólogo. Não tem, porque psicólogo não dá conselho. Eu sempre acho muito engraçado isso de, eu adoro dar conselhos, acho que vou fazer psicologia. Tão iludido, minha psicóloga. No início eu ficava, o que você acha que eu devo fazer? Ela, me diga você. Aquilo me matava. Eu falava, não, eu tô te perguntando. Não, decida. Vamos pensar, vai. Fale. Aí ela fazia eu chegar em alguma coisa sozinha. Né? Então, isso também é essencial para eu ter essa certa maturidade, principalmente em relação a tudo que me aconteceu na infância e na adolescência. Antes era isso. Raiva, apenas ódio de todo mundo. Eu queria sumir e não ver ninguém daquele lugar. Tipo, eu tinha muita raiva de voltar ao Acre também, por exemplo. Eu não queria de forma alguma pisar no Acre de novo por conta que eu não queria esbarrar com as pessoas da família e tal. Hoje em dia eu tô mais bem tranquila, por isso que eu tô falando disso abertamente. Tem muito BO, mas nossa, tipo, deve ser uma coisa muito difícil ter que lidar sozinha com isso, porque a vida ela não é individual, né? Então, às vezes é muito importante ter, principalmente uma ajuda profissional. Então, sim, quem tiver condições, faça. E tem gente que acha também que terapia, ela serve só para falar coisa ruim, né? Não, é também para contar vitórias. É um exercício que eu pratico bastante. Sim. E eu brinco bastante também com a minha psicóloga, meu psiquiatra, que a gente é tipo um grupo de amigos que não se veem nunca, porque meu psiquiatra é de São Paulo, minha psicóloga também. Então, eu falo assim, a gente é um grupo de amigos que a gente não se vê nunca, mas quando a gente senta para conversar por ligação, é para falar mal de todo mundo. A gente é, tipo, melhores amigos que tem que colocar o papo em dia. Mas eu adoro, eu gosto. Eu falo pra caramba, deu pra perceber, né? Tô aqui 1 hora falando que nem um papagaio. Então, eu sou, tipo, a alegria dos psicólogos, eu falo pra caramba. E aí, funciona comigo a terapia, eu acho que exatamente por isso. É uma coisa que a gente sempre pontua, porque também tem essa questão. Nem que sempre vai funcionar pra todo mundo. É importante experimentar. Eu acho que todo mundo deveria experimentar, pelo menos, fazer terapia, assim, se der mesmo, porque eu sei que é uma coisa bem cara e tal. Mas, por exemplo, pra mim funciona muito, porque eu tenho esse quê aqui de falar pra caramba, então eu não tenho muito problema de falar questões difíceis também. No início, talvez, assim, as primeiras sessões que estava mais tímida e tal, mas depois que andou, eu não tenho nenhum problema em falar nada, tipo, pro meu psiquiatra, pro meu psicólogo, nenhum assunto, assim, é tabu pra gente. Isso, pra mim, é muito interessante, então funciona pra mim, né? Porque tem esse porém também da terapia. Acho que por isso que tem muita gente que tem tanto receio de terapia, que acha que só tem que falar de coisa ruim também. Não tem. Pelo menos, eu acho. Que bom. E como é que nasce, agora vamos falar de coisa boa, como é que nasce o Música em Xícara? Foi que você criou a ideia? Você sempre quis ter um podcast ou não? Conta pra nós o rolê. Então, deixa eu falar. Eu gosto de escutar podcast. Sempre gostei, não. Comecei a escutar mais durante a pandemia. Então, eu escutava, tipo, calcinha larga. Infelizmente, acabou. O que é muito engraçado, né? Porque era um grupo de todas mães, quarentonas, não sabia de nada que eu estava falando, mas eu adorava a dinâmica do podcast dela. Então, eu escutava todos os episódios. Hoje em dia, eu acompanho semanalmente É Nóia Minha, de Camila Frender. Eu também, sou fã da Camila. Nossa, demais. E eu gosto de ler livro dela, eu leio Tati Bernardi também. Só que aí, esse ano, acho que foi esse ano, meu pai, ele abriu um podcast. Da hora. Mas é um assunto mais filosófico e tal. Sim. Ele adora, ele gosta muito. Aí eu falei,
como você fez isso? Tipo, como você abriu um podcast no Spotify? Ele, usei isso aqui. Ele falou. Falei, beleza, acho que vou futricar aqui. Fiquei lá. Falei, tô aqui sem fazer nada. Por que não juntar duas coisas que eu adoro? Que é café, tomo muito café. E música, que era uma rotina que eu já tinha. Uhum. É tipo sagrado eu acordar, fazer um café, escutar uma música. Eu vou pela vibe. Eu falei, putz, eu acho que eu podia fazer isso aqui, alguma coisa. Eu abri ali no dia do orgulho LGBTQIA+, acho que foi um dia antes. Foi. Por ali. Aí eu falei, vou aqui experimentar. Vou falar aqui da minha história. Vamos ver o que dá. E aí deu um retorno muito gostoso, na verdade. Eu falei, aparentemente vai ter alguém para escutar isso aqui. Eu acho que eu não vou ficar falando sozinha. Sempre tem alguém para escutar. Aí eu falei, interessante. Mas eu ainda tô engateando, assim, eu não sei muito bem. Mas eu acho que até que ficou interessante. Eu não escutei muito depois que eu postei. Porque se eu ficar escutando, eu vou falar, putz, isso aqui tá muito ruim, vou apagar. Sim. E aí não vai rolar. Então, mas tem que voltar a gravar, meu Deus. Tipo, quando eu vi, já tinha passado um mês que eu não tinha passado nada. Mas foi isso, tipo, eu escuto bastante podcast e aí meu pai deu pontapé pra eu abrir o meu. E aí, música em xícara, eu pensei nessa junção mesmo do que eu gosto, que é música, café, e essa rotina da manhã, de acordar, escutar uma música enquanto tomo café, um podcast. Aí eu quis juntar o útil ao agradável, e é isso. Ficou muito da hora. Inclusive, você conhece um podcast chamado Respondendo em Voz Alta? Que tá parado, inclusive, esse podcast. Mas... eu acho que eu já li. Nossa, li, não li. Nossa, ele tá muito parado. O último episódio foi dia 17 de fevereiro. Da Laurinha Lero. Cara, a Laurinha, ela é gênia. Porque, assim, ela não aparece. Ela literalmente não aparece. A gente não sabe qual é a imagem dela. Ela só tem um desenho dela. E ela não aparece no Instagram, ela não aparece no Twitter. Ninguém sabe como é que ela é. A gente tem uma ideia de como ela seja, mas... E ela responde às pessoas, né? É como se fosse um programa de rádio, né? Eu maratonei esse podcast. Esse podcast tem 3 temporadas e tem episódio pra caramba. E eu maratonei esse podcast porque é muito bom. É muito bom. Eu te recomendo depois você dar uma olhada, apesar de ele estar parado, mas tem muitos episódios legais. Tudo isso pra te contar que você deveria voltar com o seu podcast. E... Tá. Voltar não, né? Ele não acabou, né? Inclusive, esse último episódio você pediu pra gente montar uma playlist. Sim, eu tenho que colocar a caixinha lá vou começar a montar. Naquele dia eu acordei, não, naquele dia, acho que eu nem tinha dormido. Aí eu já tava ouvindo as músicas, eu falei, não, que playlist bosta é essa que eu tô ouvindo? Eu tava muito crítica. Isso aqui não é uma música animada. Não, vou fazer um podcast. Aí eu comecei a gravar. E aí não tinha muito roteiro. Eu não faço roteiros. Eu acho que quando eu faço um roteiro, eu acabo ficando muito engessada. Eu prefiro só ficar falando que nem uma maluca. E aí eu vou fazendo um cortes, assim. Falei, não, isso aqui tá muito sem noção, não vou colocar isso. Esse aqui tá sem noção, mas dá pra passar. Aí eu vou fazendo isso. Aí naquele dia eu falei, não, eu tenho que propor fazer uma playlist, porque essa pessoa cantando essa música nessa playlist, como música de, meu Deus, alto astral, não vai rolar. Precisamos salvar músicas alto astral, fazer uma playlist que preste pessoas. Tem que assistir Alta Fidelidade, pegar todas as dicas de como se montar uma playlist. Você já assistiu? Não. Eu não sei nem o que se trata, é série? Pô, Alta Fidelidade, se eu não me engano, é um filme de 2001, só que foi gravado uma série, como série. Só que assim, tem a protagonista, que é a Robin, só que no filme é um homem. Aí ele tá passando pela desilusão amorosa e tal. E ela também começa ela terminando um relacionamento. E aí a série se desenvolve com ela criando playlist. Cada episódio ela vai falando sobre a playlist, contando a experiência dela com um certo namorado. E aí é meio que isso. Aí ela vai criando playlist e tal. Infelizmente, ela foi cancelada. Eu fiquei com muita raiva disso, porque eu gosto de assistir Alta Fidelidade. E eu só descobri Alta Fidelidade por causa do meu pai também, que ele tava assistindo uma vez em casa. Eu gosto muito. Assim, apesar de ter sido cancelada, eu acho que deve assistir. Ela é bem interessante. E ela é dona de uma loja de disco. Só tem música boa naquela série, meu Deus. E aí ela vai dando dicas de como montar uma playlist.
Da hora. Pois é, e quando eu ouvi, o primeiro episódio que eu ouvi foi o que você indicou lá, a música da Duda. Eu acho que foi o segundo, né? Episódio ou foi o terceiro? Aí eu fui ouvir o primeiro em diante. Eu sou assim, eu sou o cara de maratonar. Eu só não maratono um podcast que eu conheço e já tem, sei lá, 200 episódios, mas se eu conheço um podcast, ele tem lá, sei lá, 100 episódios, eu faço esforço pra maratonar. Hoje menos, né? Porque agora eu tô com menos tempo. Mas quando o Respondendo em Voz Alta, por exemplo, quando eu conheci ele tinha uns 100 e poucos episódios. Aí eu fui, óbvio, né, que eu não consegui ouvir todos segundo por segundo, né? Alguns eu ouvi, sei lá, metade e pulei pro próximo. Mas eu maratonei o Respondendo em Voz Alta, porque eu gosto de maratonar. Não recomendo fazer isso, tá, gente? Principalmente com o meu, porque o meu tem muitos episódios. O meu tem 300 e pouco, tá indo pra 400. Então, nem inventem. Tem episódio lá de 2 horas, 3 horas, enfim. Então é melhor não. Mas dá de maratonar o Teólogo de Quinta, que é curtinho. Mas também não faço isso, não. Dá pra maratonar o meu também. Sim, não, o da Karine tá ótimo. A Karine tá ótimo pra maratonar, que é 4 episódios. E além de maratonar, você ainda pega indicações de música. Então tá tudo bem. Então, quando eu ouvi, eu falei, caramba, ela tem a voz boa pro podcast. Que esse é um outro fator legal de quem faz podcast em áudio, né? E é uma coisa que eu observo muito, assim, quando eu escuto podcast, né? Porque quando você faz podcast em vídeo, que tem a rodo, né, hoje em dia, você tem um fator do visual. Então, muitas vezes as pessoas vão cagar pra sua voz, se ela é bonita, ou se ela é boa, ou se você sabe falar bem ou não. Mas para podcast em áudio, não. Tem esse fator de que a pessoa tá só te ouvindo, né? Eu tenho trabalhado isso de falar, acho que por bastante tempo, assim, na verdade, eu tentei me esconder, tipo, tanto de falar as coisas, tanto com a música, principalmente, por isso que pra mim demorou tanto. Muita gente me conhece por causa da música, mas muita gente não me conhece. E me atrasou muito com o trabalho, meu trabalho com música, por isso, porque eu tinha muita vergonha. Tinha vergonha de gravar vídeos, eu tinha vergonha de falar sobre música, porque eu acho que eu não entendo sobre música. Então, tipo, eu sou muito leiga no assunto, apesar de ter estudado música a vida toda. E as pessoas têm isso de que tem que saber de tudo. Tem ponto. Você só pode falar se você souber tudo. E aí eu fui entendendo, né, que não é bem assim. A gente está diariamente aprendendo sobre. Por exemplo, eu me achei muito ousada por começar um podcast sobre música. Tipo, vou aqui falar sobre música. Essa música que não me agrada. Eu acho que eu ainda não fiz isso, mas eu tenho, tipo, eu tô tentando ainda falar assim, oi, eu tô aqui, tô fazendo podcast, gente. Tô sendo ousada o suficiente para colocar o que eu entendo, sei sobre música no mundo. E aí eu comecei a movimentar mais meu Instagram também, porque eu vivi excluindo tudo que eu postava. Exatamente por isso que eu não quero ouvir os meus episódios no podcast, porque eu tenho essa insegurança, né? Mas é isso, como eu tenho trabalhado tanto por causa da faculdade, tanto por causa da terapia, eu tenho tido essa melhora, por isso que eu tenho falado tanto, assim, também. Bom, eu sempre falei muito, né, pelo menos para as pessoas muito próximas. Uma vez eu cheguei no meu pai e falei assim, nossa, pai, fulano falou que eu falo muito, que não sei o quê. Você acha que eu falo? Eu acho que eu nunca falei muito. Aí ele falou, desde quando você não fala muito? Você fala pra caralho. E eu, você não para acredito. De falar, hein? Você não pode falar nunca. E hoje em dia eu divido casa aqui em Salvador com 2 meninas da faculdade. E eu sou a única que faz barulho nessa casa. Fora que eu tenho instrumentos em casa. Toda vez que eu tô em casa, tô o tempo inteiro ouvindo música ou cantando música. Eu não paro de falar. Enquanto elas chegam na faculdade, elas querem ficar caladas, sozinhas, querem dormir. E eu tô tipo, então! Aí tem hora que ela fala, velho, cala a boca. Calma, não tô, filho. Semana passada, uma delas tava meio tristinha, né? Aí tava cansada, na verdade. Eu falei, tudo bem? Você tá querendo ficar sozinha, descansar e tal? Falou, tô afim. Aí eu, então, não vai rolar. Aí eu comecei a perturbar ela, né? Tipo, não, você tá muito triste, não vai ficar assim, triste. Fiquei puxando assunto, distrair ela um pouco. Né? Mas eu sou, tipo, o único barulho da casa, assim, porque aquela, coitada, tá todo mundo exausto, mas eu cansada, não paro, nunca mais de falar. Eu também. Eu puxei pra minha avó nesse sentido, porque a minha mãe não fala nada. A minha mãe é super calada. A minha avó é tagarela. A minha avó, enquanto ela tá acordada,
Ela só não tá falando agora porque ela sabe que eu tô gravando, então ela tá calada. Mas a minha avó, meu pai fala muito também. Minha avó paterna também, que faleceu já, falava demais. Meu Deus, a minha avó falava muito, velho. Então eu puxei das minhas avós. Meu avô, eu tenho pouca lembrança, né? Ele morreu, eu tinha 6 anos, então eu não lembro muito como é que era meu avô. Mas minhas avós, meu tio, meu pai, todo mundo da família fala muito. E ainda bem que a minha mãe é calada, porque você imagina, a vida toda foi só eu e minha mãe dentro de casa. E eu falava demais, velho. Falava muito, 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 muito. Minha mãe caladona. Então toda vez que eu ia conversar com a minha mãe estava caladinha e eu falando. E Karine, você falou também, a sua história com a música, ela vai além do instrumental, você compõe também, né? Como é que nasceu sua relação com a composição? Como que eu vou te dizer? Eu acho que pela necessidade da falta também. Tipo, sim. Se a coisa que eu queria escutar e não estava sendo feita, eu falei, acho que eu vou fazer então o que eu quero escutar. Aí eu comecei a escrever. Tipo, porque como eu tinha esse negócio de ler quando eu era criança, acaba que puxa, né? Eu já participei de competição na escola, de poemas, essas coisas. E aparentemente as pessoas também gostam de ler o que eu escrevo. Eu acho sempre muito ruim, mas as pessoas não, aparentemente. Então, aí eu comecei nada, eu larguei tudo. E aí quando eu sempre falo muito do meu pai, dos meus pais, né? Que eles são muito essenciais na minha vida, tudo que eu sou hoje, porque eu já teria largado muito tempo. Mas, por exemplo, o meu pai ficava, né? Você tem música? Você tá escrevendo música? Tá fazendo música? Que não sei o que. Aí eu falei, eu já escrevi, mas não são boas, mostrei. Ele falou, realmente não é bom não, faz outra. Aí eu comecei a fazer, voltei a fazer no caso. Acho que durante a pandemia, por livre espontânea pressão do meu pai mesmo, porque ele falou, a gente vai começar a postar seus vídeos no YouTube, pronto. E aí ele me obrigava a ficar postando vídeo no YouTube. Então tem alguns vídeos meus no YouTube cantando algumas músicas minhas. E aí foi assim que se deu, eu acho que, assim, a volta, né? E que as pessoas começaram a ouvir o que eu realmente faço, esse tipo de compor. E aí eu tenho música no Spotify também, mas um evento, assim, na minha vida foi essas músicas no Spotify. Porque é isso, meu pai é um pai muito peculiar. Ele quer muito ouvir de música. Ninguém quer isso pro filho, tipo, ninguém. Mas meu pai, ele queria muito que eu fizesse música. Então, quando eu passei na UNB e não fui fazer, tipo, né, a minha graduação em música, ele ficou muito chateado, assim. Muito chateado. E eu fiquei... Porque tem isso. Eu amo música. Eu adoro música. Eu adoro trabalhar com música. Mas eu não quero fazer graduação tipo, em música. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer licenciatura em música. Eu não quero. Não é, tipo... Nossa, me dá uma agonia só em pensar. E aí eu fujo bastante disso. E ele não entende, eu acho, pelo menos parece que ele não entende disso. Mas eu não quero. Eu sempre fujo. Todo mundo achava que eu ia fazer música. Sempre acharam que eu ia estudar música na UFAC. Não é bem a realidade. Não quero fazer música. Mas aí, meu pai, ele pegou uns áudios meus, tanto do YouTube quanto que eu mandei pra ele, sei lá de onde ele tirou o áudio. E aí ele mandou esses áudios pro Spotify, porque ele queria ficar me ouvindo. Meu pai gosta de me ouvir. Aí ele falou, eu quero te ouvir, mas você não tá em lugar nenhum. Aí ele achou que seria uma boa ideia mandar minhas músicas pro Spotify sem me consultar. Ele não me consultou. Ele postou pra mim no dia que foi lançado no Spotify. E aí, como ele é um espertinho, porque meu pai é um espertinho, engraçadinho, aí ele me chamou pra sair. Aí a gente saiu, aí no carro começou a tocar minhas músicas. Eu fiquei louca. Eu fiquei muito chateada. E ao mesmo tempo, não, sabe? Eu fiquei, por que você fez isso comigo? Por que minhas músicas estão aqui? As pessoas vão ouvir. Não quero. Ao mesmo tempo, eu tava compartilhando. Olha, minha música tá no Spotify. Mas hoje em dia, eu continuo escrevendo. Eu quero gravar algumas. Eu reivindiquei o meu perfil no Spotify, então agora eu que gerencio. Por incrível que pareça, eu fui verificada, não sei, só meu pai me escuta. Não sei o que aconteceu, mas fui verificada no Spotify. Mas eu tenho planos de escrever algumas músicas nesse último ano, aí, 2022.
Eu fiz uma música, eu acho que tem até um pedaço dela no meu Instagram, ainda não tem nome, mas tá lá um pedaço da música. Assim, eu fiz muitas músicas no final do ano passado, mas elas estavam em inglês, então eu tô transcrevendo, sabe? Eu tô fazendo uma tradução dela do português, que eu acho que eu vou gravá-las em português. Eu sou muito do samba, sou muito da bossa nova. Não sei se as pessoas querem escutar isso. Algum momento da vida eu gravo, não sei, acho que eu não tenho tanta pressa. Se dá sim, com pressão. Eu gosto de escrever, então às vezes eu faço, escrevo, deixo pra lá, depois retomo. Mas tem algumas coisas minhas autorais, tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu tenho uma favorita que tá no Spotify, se chama A Solidão de Ser Só Dois, que eu escrevi durante a pandemia para as POCs. E aliás, tem música, tem gravação das POCs no Spotify, em que eu tô no instrumento, né? Tô na percussão, música ou outra eu tô no violão. Assim, minha formação de instrumento é bateria, eu sou baterista. Todo o resto é gaiatice minha, porque eu aprendi de ouvido, eu só olhando. Da hora. Quando você falou da formação em música, eu lembrei que em 2014 eu entrei para o FAC para cursar música e eu durei longínquos uma semana lá. Por quê? Por tudo isso que você falou. Eu amo música demais. Eu tenho músicas lançadas também no YouTube e no Spotify só. Mas eu pretendo lançar um álbum pro Spotify em breve, porque meu pai é músico, eu cresci ouvindo rádio, enfim, eu acho que eu canto bem, sei lá, eu canto minimamente bem. E aí quando eu entrei pra música, é uma coisa muito engessada, né? Uma coisa assim, ao meu ver, tá? Sei lá, pra quem ama isso, talvez não. E aí eu falei, caramba, eu não vou aguentar ficar 4 anos aqui. Não dá. Porque, velho, vou ter que estudar Libras, que é licenciatura, eu vou ter que estudar História da Música, eu vou ter que estudar um instrumento, eu vou ter que estudar harmonia, eu vou ter que estudar não sei o quê. E eu falei, caramba, música pra mim é outra parada, sabe? Eu falou de samba, o meu maior ídolo na música, ele é um sambista, ele é o Cartola. Eu sou apaixonado por Cartola. Muito apaixonado, assim. E é uma lembrança do meu avô também, que meu avô ouvia no radinho de pilha. Então eu gosto muito de samba. Só que eu acho muito difícil compor samba. Eu acho muito difícil compor samba, eu acho muito difícil cantar samba. É um dos ritmos mais difíceis, assim, pra mim. Mas eu pretendo escrever alguma coisa ainda nessa parada. Então, pra mim, música é muito sentimento, é muito... Porque tem dois lados na música, né? O técnico e o criativo. Eu acho que fica com o lado criativo, assim, da música, né? Que é criar e ouvir e tudo mais. Mas, assim, quem são suas referências na música, assim, já que você falou de samba e tudo mais? Então, eu escuto Cartola, a Dorina Barbosa, Zaguinha, Alcione, Marcha da Vila, Jorge Aragão, Bete Carvalho. Só gente fraquinha, né? Que você ouve. Então, esse pessoal, assim, né? Esse pessoal, assim, que não canta nada, assim, na música. Paulinho da Viola, Almig, Neto. Eu escutei GP, eu adoro escutar GP. Demônios da Garoa. Top. Um monte de gente. Mas, assim, referência musical falando, eu tenho muita referência gospel, né? Por conta da criação. Então, meu meio começou aí. Então, meu cantor favorito, assim, gospel, é Leonardo Gonçalves. Você conhece? Top, conheço. Muito. Gigante. Ele, de esquerda, ainda bem, não decepciona. Ele é muito bom. Ele é, assim, de infância, eu acho que eu cresci escutando Leonardo Gonçalves, Pimentas do Reino, essa galera. Infelizmente, eu escutei muito da vida toda, Diante do Trono, mas hoje eu não passo nem perto, ainda bem. Sempre escutei MPB, mas eu só fui me aprofundar depois que eu fui me entendendo por gente, né, que foi entrando ali na adolescência. Então, eu sempre conto uma história que eu só dormia se tivesse tocando disco, né, vinil, sabe? Na época, vinil. Porque eu cresci com pessoas mais velhas e adolescentes dos anos 90, né? Então eu acabei pegando muita coisa ali, apesar de não lembro muito, não sei da minha época, mas eu acabei, tipo, eu assistia desenho, fita cassete, assim, eu tive contato. Assim, na primeira infância eu tive muito contato com música gospel. Já chegando na adolescência, eu fui encontrando, né? Porque quando você tá na escola, você tem que escutar de tudo, principalmente funk, sertanejo, coisas. Só que não é uma coisa que eu gosto.
por exemplo. Sim, Pô, sim. eu também não desgosto, mas não é uma coisa que eu vou parar e escutar, não é uma referência pra mim. Então, eu gosto muito de R&B, eu gosto muito de... Nossa. Eu escuto muita música internacional. Eu cheguei a comentar isso em algum podcast que eu gravei. Mas, tipo, referências brasileiras, clássicos, né? Caetano, Chico, Gilberto. Aliás, eu conheci filho de Gilberto Da hora. recentemente. Foi o Ben Gil. Tirei até foto com ele, fiquei muito feliz. Top. Gente, assim, da MPB velha, né? Tipo. Você pegou a época de ouro da Gadu, né? Sim. Nossa, a Gadu, eu lembro que quando a Gadu surgiu, velho, foi, nossa, na minha cabeça foi, meu Deus, que mulher é essa? Eu ficava escutando Maria Gadu e Ana Carolina em casa. Ai, eu era sacada, sapatão, que não sei o quê. Você é sapatão? Você gosta de mulher? Tipo, eu ficava, tipo, não entendia o que eles estavam falando, né? Eu era uma criança. Aí, tipo, como assim? E eu ficava, tipo... que nem hoje um homem escutar Glória Groove e Pablo Vittar, né? Também. Mas, tipo... Mas, assim, dona do meu coração é a Alicia Keys. Sim. Alicia Keys dando meu coração. Eu escuto muito Alicia Keys. Minha banda também, tipo, é uma banda cover que eu adoro muito. Eu escuto pra caramba, que é Harry Pop. Eles pegam clássicos, né, e regravam em funk jazz. Eu adoro funk americano. Sim. Fala no cu dos americanos. Mas eu adoro funk jazz, que é o funk americano ali, aquela coisa. É muito gostoso. Eu acho muito gostoso. Sempre gostei muito de groover, rock. Então, por exemplo, eu nunca acompanho o gosto musical dos amigos. Eu tenho conhecido muita gente que gosta das mesmas coisas que eu hoje em dia, o que é uma grande felicidade pra mim. Porque eu sofri muito na adolescência, eu não escutava nada que ninguém escutava. Eu tava escutando Maísa, as pessoas estavam escutando Lady Gaga. Eu me parei pra escutar Lady Gaga um dia desse. Tipo, Beyoncé, eu não acompanho Beyoncé. Não acompanho, eu não conheço. Lógico, tem uma música dela que eu adoro, que é Love on Top. Nossa, eu sou apaixonado pelo Beyoncé. Eu não acompanho. E não é uma coisa que eu, tipo assim, nossa, eu entendo. Ela é rainha, ela é foda pra caralho. Mas eu não paro pra escutar porque não é que eu não gosto. É porque eu não acompanho mesmo, tipo assim. Sim, eu entendo. Eu conheço várias músicas dela. E aí o que eu conheço também vem disso do cover. Assim, tem alguns amigos que reclamam porque eu tenho um cover pra cada música. Tipo, eu escuto muito cover. Mas a minha escuta do cover, ele parte também como forma de estudo, né? Para eu também fazer minhas próprias releituras. Então eu escuto muito cover. Eu também sou assim, principalmente numa música que eu gosto muito. Aí eu vou atrás de um cover dela. Depois que eu enjoei de ouvir a versão original, vou atrás de cover. Então, tipo, recentemente, que eu não paro de escutar, é Manhana, que ela é até esposa do Ben Gil. Ela tá com um show que ela tem cantado João Gomes e João Gilberto, no mesmo repertório. Então, tipo, é muito gostoso. Ela acabou de lançar 4 faixas, com a versão dela cantando tanto João Gilberto quanto João Gomes. E é muito gostoso, muito gostoso. Então, tipo, passei o mês inteiro ouvindo. As meninas que moram comigo não aguentam mais. Tô tendo que usar fone pra elas terem que escutar mais. Porque, assim, eu gostei muito, né? Eu não escuto João Gomes, mas eu escutei muito a versão dela, por exemplo. Mas é uma forma de escutar o que ele fez. E ele escreve bem pra caralho. Ele é muito bom. Então, tipo, e as referências, elas partem disso. R&B, samba, blues, jazz, funk, jazz, rock. Eu tinha um vizinho que ele tocava guitarra. Então, muito do que eu sei do rock vem dele. Que ele colocava alto o suficiente pra eu ficar escutando. Porque eu também não tinha isso, né? Como era família cristã, a gente tinha que estar ouvindo música de crente. E aí, tinha um tio que salvava bastante também, porque ele tinha pendrive de músicas seculares, né? De secular. E aí tinha muito MPB, tipo, muito Sandy Júnior, assim, as coisas. Eu só conheço por causa dele e desse vizinho, que é pai até de uma amiga, mas ele faleceu tem bastante tempo já. E aí ele escutava muito rock. Tipo, eu cresci ouvindo Guns por causa dele, Scorpions. Nossa, só agradeço, na verdade, porque salvou bastante nessa área. Mas é isso. Tem muitas outras coisas que eu escuto, mas eu não vou lembrar de jeito nenhum, provavelmente. Mas eu escuto muita coisa, eu acho que, tipo... Mas
Por incrível que pareça, a minha mãe escuta muito mais coisas do que eu. Da hora. Ela acrescentou muito também no meu repertório. Assim. A minha mãe escuta muita música, mas ela escuta, por exemplo, anos 60, 80, né? Então, muita coisa eu conheço, mas muita coisa eu também conheci por causa dela. E como eu estudo inglês, eu acabo escutando muita música internacional também como estudo. Tem gente que acha que eu sou chata. Mas não é. É porque eu estudo também. Então, provavelmente, se você der uma olhada, porque eu tenho um perfil, né, do Spotify, sem ser o que lança a música, que tem algumas playlists, porque também antes eu não fazia não, só salvava pra mim. Agora eu tô tentando, assim, vou deixar as pessoas verem que eu tô escutando, se interessa. Aliás, no meu perfil musical, né, tem a playlist das músicas que eu vou falar no podcast. Da hora. Tá, eu fixei lá. Karine, é isso, cara. Muito obrigado. Que papo legal, né? A gente teve. Eu já sabia que ia ser bom o nosso papo. Não sabia que a gente ia ser tão bom assim, porque a gente conseguiu. Eu acho legal quando o convidado entende a proposta e, né, fica à vontade. E você ficou à vontade. E me deixou à vontade também, porque se todo convidado soubesse que eu sou guiado por ele, todo convidado ia editar o programa, né? Porque aqui eu sou refém do convidado. Se o convidado for de boa, eu vou ser de boa. Se bem que eu falo muito independente de qualquer coisa. Então, um dia desse eu fiz um teste, eu peguei um episódio aleatório de plataforma, fiquei avançando, né? E toda vez que eu avançava era eu falando. Falei, meu Deus do céu, isso não pode acontecer. Ai, a felicidade do programa, só eu falei durante 2 horas. O convidado tem que falar também, meu Deus. Vamos lá, eu tô dando uma policiada. Mas já aconteceu, tipo, do convidado ser... Já aconteceu já aconteceu também recentemente, não muito tempo aconteceu também do convidado ser mais retraído, enfim, o convidado estava nervoso também, era a primeira vez. Eu tenho também essa coisa de o meu podcast ser o primeiro podcast de muita gente, né, porque eu convido pessoas que não são famosas, eu convido amigos, então a maioria dos meus convidados são pessoas que eu gosto. E esse é um pré-requisito para eu convidar, né, eu tenho que ter uma dessas coisas, algum interesse pela vida da pessoa, eu gostar da pessoa, ou ter alguma relação ali que, pô, eu tenho... É curiosidade, enfim, tem que ter curiosidade. Então, se não for assim, eu não convido. Então, não adianta. E aí aconteceu dela ser bem travada, eu ter que me esforçar. No início, lá em 2018, enfim, tem episódios de pessoas, sei lá, amigas minhas muito travadas, que o episódio foi curtíssimo, tem episódio de 20 minutos, 15 minutos, porque elas foram muito travadas, elas não falaram nada, absolutamente. Só que eu também era, né? Então, assim, eu não sabia desenvolver. Hoje eu consigo desenvolver a conversa com qualquer pessoa para durar 1 hora. Até essa pessoa, recentemente, que eu gravei, durou 1 hora, tranquilo. Então eu consigo desenvolver para que a conversa flua pelo menos até 1 hora, para não ficar um episódio muito, né? Então até os episódios, por exemplo, que são 50 minutos, é porque eu corto algumas coisas que eu acho que não devem entrar. Mas enfim, queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, né? Por você ter abrido mão da sua cervejinha hoje para trocar ideia comigo. Mas ainda tem 3 horas de karaokê ali, tô pensando. Olha aí, coisa boa. Já ia esquecendo, o Plataforma esse ano ele tá com um quadro novo. Eu falo novo porque ele não tinha ano passado, mas desde janeiro que ele é novo. É um quadro novo onde o convidado pode indicar alguém ou algumas pessoas para colar aqui. Eu só preciso saber o motivo que você está convidando a pessoa. Jonathan, eu quero que você indicar tal pessoa porque eu acho ela legal, e um papo com você seria legal também. Não precisa ser só uma pessoa, você pode indicar 2, 3, 4, 10 se você quiser. Só me diga o número das pessoas e o motivo. Também não precisa ser ninguém que eu conheça, pode ser, sei lá, seu primo ou seus pais, não tem nenhum problema. Inclusive já teve 3 pessoas que indicaram o pai aqui. Então fique à vontade, quem você indica e por quê. Você é a 4ª então. Meu pai é incrível. Entreviste meu pai, troca ideia com ele. Ele tem muita coisa a acrescentar. Assim, meu pai é fodão. Ele é professor de teatro, então ele entende muita coisa, arte principalmente. E ele gosta de filosofia, ele gosta de livros, ele tem muita coisa pra falar. Meu pai é incrível. E ele também pode contar meus podres. Mas eu acho que uma pessoa que eu acho que tem
uma história interessante também, é a Abigail Tsunamita. Você conhece? Eu já ouvi falar, inclusive esse nome ele tá bem presente aqui na minha cabeça, mas fale dela. É amiga de Duda. Ela tá Então nesse por rolê. isso por isso que o nome dela tá presente na cabeça, porque ela é amiga da Duda. Ela é social media e tal, mas ela foi criada dentro da igreja. Então, e ela também tem a vida dela com a música. Eu acho que seria interessante pra ela contar também disso, né? Porque é aquilo que a gente tava falando no início de ser muito recorrente, esse negócio de igreja, cada família, e sair e tal. Eu não sei como é que ele tá hoje em dia, eu não acompanho tanto a vida das pessoas, assim. Uhum. Eu tenho um amigo que sempre fala que eu tô na internet, mas é mesmo que não tá, porque eu não acompanho a vida de ninguém. Então, eu acho que indicações seria meu pai, seria a Abigail. Poxa, tem um grupo. Ai, como é que é o nome? Mas eu tinha uma bandinha de rock com eles no ensino médio. Hoje em dia eles fazem cover do Mamonas Assassina. Da hora. Deixa eu ver. Ai, como é? Só pra pegar o nome do... Acho que é Banda Unicomics. Eu posso te mandar o link. Pode crer. Eu acho que seria interessante. Então, eu acho que seria foda entrevistar eles, saber como que tá... Porque eu não vejo essas pessoas desde que acabou o ensino médio, assim. Então, mas cresceram bastante, eu fiquei muito feliz. A gente já participou juntos do FEC, por exemplo. Uhum. Então, essas são as minhas indicações. Eu acho que seria interessante. Da hora, tá anotado pra encerrar, né? E toda vez que eu encerro com um convidado, eu falo que esse é o lugar de fala dele, pra mandar abraço pra quem quiser, falar o que quiser, falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, porque como você percebeu, não é uma entrevista, é um bate-papo, né? E como todo bom bate-papo, às vezes a gente esquece de falar alguma coisa que, preciso de falar isso, acho que eu vou falar agora. E mais uma vez te agradecer por você estar encerrando esse mês de setembro aqui com a gente de forma lindamente, depois de tantos homens que já passaram por aqui esse mês, você encerrar de uma forma tão maravilhosa. Fiquei muito feliz em saber que você está bem, né? Que hoje você está bem, que hoje você tá tudo certo. E quando você estiver aqui, me convida pra gente tomar uma cerveja, ouvir um rockzinho bem da hora. E fique à vontade. Me acompanhem nas redes sociais, me sigam. Estou em todo buraco possível. Tenho postado bastante no Instagram. Não posto tanto no TikTok, mas estou lá. Tem coisas minhas lá também. Normalmente eu posto vlogs ou os mesmos vídeos que eu posto cantando no Instagram. Escutem meu podcast. Sigam meu podcast. Sim. Avaliem meu podcast. E compartilhe com as pessoas que vocês acham que vão gostar da temática. E agradecer o convite, eu fiquei muito feliz, na verdade. Eu tava até falando com alguns amigos que eu achei muito engraçado. Aí falou que quer saber da minha vida, quer falar da minha vida. Eu falei, o quê? Eu quero agradecer, foi uma honra estar aqui. Eu acho que foi um bate-papo muito gostoso, foi leve. Eu não fiquei nervosa, falei pelos cotovelos e continuo falando. Não te deixei falar. Valeu demais. Tamo junto, eu acho que foi essencial essa conversa, interessante conhecer. E conhecer o podcast também, que eu não conhecia. Até segui recentemente, dei uma olhada. E é isso, valeu. Minhas redes sociais, no Instagram, eu Cassam.music1. Cassam porque é a abreviação de Karine, meu último nome, Karine Santos. É isso, eu acho que é isso. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Até a próxima.